também. Então, ótimo. Pessoal, então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alisson, sou aqui um dos membros do Observatório Cyber Leviatã. Esse observatório que, coincidentemente, fez 1 ano há pouco tempo. Aliás, acho que me parece que semana passada a gente completou aí um ano. E, enfim, a gente tem se dedicado a discutir questões relativas à revolução da internet, toda essa temática envolvendo o impacto da tecnologia no âmbito do direito à democracia e, a partir da nossa última reflexão, até mesmo no âmbito da saúde. A gente teve aqui o professor Alexandre, da USP, da Faculdade de Medicina, contando para a gente no último evento sobre os impactos da inteligência artificial. Então, a gente está percebendo que essas questões envolvem as mais diversas áreas. Hoje também eu separei aqui, só para que o pessoal que é do direito consiga também compreender sobre algumas coisas que a gente fez. Desde o ano passado, a gente tem feito essas lives aqui que já contaram com o professor Davi Nemer, o Marcelo estava mencionando ele aí há pouco. Além disso, Gisele Craveiro, Paloma Saldanha, o Alexandre Moraes da Rosa. Enfim, a gente tem discutido questões envolvendo até mesmo psicanálise aqui e a tecnologia, passando também pelo professor Ingo Sarlet, o Rafael Bolt, Dierle Nunes, enfim. E a gente ainda tem, além do professor Fábio Leite, que está aqui com a gente também, e tem programado alguns outros eventos que serão realizados ao longo desse semestre. E para a gente celebrar essa efeméride, né? Na verdade, nós estamos aí com 1 ano de Cyber Leviatã, a gente está aqui com a presença de um dos grandes nomes, o professor Ivar Hartmann, que é do INSPER, e estava também mencionando, assim, todos os dias quase a gente abre os jornais, os maiores jornais do país, tem lá as opiniões do professor Ivar Hartmann tratando sobre as questões envolvendo também agora a tecnologia e o direito. Para as pessoas que estão nos assistindo conheçam aí um breve currículo do professor, além de ser professor associado do INSPER em São Paulo, ele é LM na Harvard Law School, é mestre também pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor pela UERJ, e foi doutor pela UERJ em Direito Público. E vai trabalhar com a gente hoje uma temática das mais importantes, que é a correlação entre a inteligência artificial e a liberdade de expressão na internet. Para que a gente possa dar início ao nosso evento, eu gostaria de passar a palavra ao professor José Luiz Bolzan, que coordena aqui o nosso observatório e é a pessoa responsável pelas lives, para que ele possa não só saudar os convidados, ou convidados especificamente as pessoas que nos ouvem, mas também falar um pouquinho sobre essa data especial aí, professor. Completamos 1 ano, finalmente, e desejo a todos um ótimo evento, e informo também que está sendo gravado, viu, pessoal? E vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube posteriormente, até para servir de fonte de pesquisa, como tem ocorrido com as nossas lives. Desejo a todos, então, uma excelente palestra. Professor Bolzan, a palavra está com o senhor. Obrigado, Alisson. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindo, Ivar. Prazer tê-lo conosco, né? Obrigado pela tua disponibilidade, disposição de estar aqui. É uma satisfação para nós do Cyber, né? Como diz o Alisson, um observatório, né? Um jovem observatório, né? Completou 1 ano, na realidade, no dia 28, no sábado passado, né? Contando da nossa primeira programação efetiva, né? Que foi 28 de agosto do ano passado, quando nós discutimos a questão das milícias digitais com a presença do professor Davi Nemer, né? Acho que iniciamos naquele momento com uma bela atividade e estamos hoje, né, 1 ano depois, né, passados mais de 20 lives do projeto, mais de N cursos, né, que são ofertados para graduações em diversas instituições do país, outros eventos e outras atividades que nós desenvolvemos e projetos. Chegamos hoje com a presença do professor Ivar Hartmann, que só engrandece, né, ao lado de todos os outros que já estiveram conosco, né? O professor Fábio Leite, que nos honra aqui também com a sua presença hoje, que já esteve conosco, né? Uma satisfação, Fábio, sempre tê-lo conosco, está aqui. A professora Marina Veras, que eu vi que está aqui também, da Bahia, né? Entre outros colegas e amigos e interessados nessa temática. Então, Ivar, sem maiores delongas, como eu disse, a nossa proposta é promover discussões das mais variadas aqui, e sempre de uma maneira bastante informal, né? Então, a palavra é tua, o tempo é teu, né? Fica só os nossos agradecimentos aqui, eu desejo uma boa atividade.
Muito obrigado, professor Bolzan. É realmente um prazer poder colaborar e, ao mesmo tempo, participar dessa iniciativa tão importante do Leviatã de divulgação da pesquisa acadêmica, de debate acadêmico sobre temas tão relevantes e tão atuais. E é uma satisfação também participar porque, de fato, né, como já foi falado, como o Alisson falou, também são, né, a intersecção entre o direito e tecnologia é justamente o foco da minha agenda individual de pesquisa, tem sido o foco da minha agenda individual de pesquisa há 15 anos, e acredito que, talvez sobretudo nessa área, né, do direito e novas tecnologias, da regulação de novas tecnologias, nós temos, talvez mais do que em outras áreas do direito, desafios absolutamente complexos, desafios muito novos, muito recentes, e desafios que, em muitos casos, nós sequer temos paralelos ou casos, né, direito comparado para nos ajudar. Não, eles são desafios que todos os países do mundo começaram a enfrentar, se não ontem, né, no ano passado, alguns anos antes. Então, isso nos coloca também, né, nós como brasileiros nos coloca também na mesma situação, digamos assim, no mesmo barco, diferentemente de outras áreas do direito, onde às vezes, né, um problema jurídico via direito comparado se encontra outras soluções que algum país adotou 20 anos atrás, 10 anos atrás, que já tinha passado por esse problema. No caso das novas tecnologias, estamos todos enfrentando quase que ao mesmo tempo esses problemas e, portanto, não há para quem olhar, não há alguém lá na frente que já tenha resolvido todos os problemas relacionados à privacidade e internet, não há alguém lá na frente que já tenha resolvido todos os problemas da liberdade de expressão e das redes sociais, por exemplo. Aqui só nos resta realmente pensar com cuidado esses problemas, pensar a partir de pesquisa empírica esses problemas, e isso torna, talvez na minha opinião, o trabalho da academia ainda mais importante para orientar as políticas públicas, para orientar o legislador, para orientar as próprias plataformas digitais, para orientar muitas vezes o poder executivo e o poder judiciário. O mais peso, eu diria, mais relevância para a nossa atuação como acadêmicos e acadêmicas. Então, esse tema é absolutamente relevante para mim. Isso é como para encerrar aí essa curtíssima introdução. Agradeço novamente a oportunidade de participar, porque realmente o tema é muito relevante para mim e é um tema sobre o qual eu, de uma forma ou de outra, me debruço já há 15 anos. Então, vou começar, né, o tema dessa rápida fala é inteligência artificial e liberdade de expressão. E eu já tinha colocado, para quem quiser, né, os slides no chat. E aí, se puder me fazer o favor, acho que o Alisson vai fazer esse favor, podemos passar para... Perdão? Já está compartilhado aí na tela. Isso, maravilha. Muito obrigado, Alisson. Então, inteligência artificial e liberdade de expressão. E aí, se puder passar para o próximo slide, onde tem aí a estrutura dessa rápida fala. Primeiro, então, separei em 4 partes. Primeiro, antes de falar sobre a inteligência artificial como moderadora da liberdade de expressão, que é a segunda parte, a inteligência artificial como editora da liberdade de expressão, e, por último, a inteligência artificial como inimiga da liberdade de expressão, eu quero rapidamente falar sobre algo que me parece que é uma introdução necessária, uma contextualização necessária sobre justamente a nova realidade da liberdade de expressão, né, em 2021, que é uma realidade da liberdade de expressão muito diferente daquela que nós tínhamos há 30 anos atrás. Então, essa é a estrutura, e aí podemos passar, então, para o próximo slide. Então, quero começar justamente com algumas características da realidade da liberdade de expressão, né, numa comparação, né, de 30 anos atrás com hoje, porque me parece que são elementos que exigem do direito uma reformulação, exigem que nós pensemos algumas questões jurídicas, alguns institutos jurídicos e alguns tratamentos que o direito dá para a liberdade de expressão diante dessa grande mudança da realidade de como a comunicação flui. Me parece que é preciso pensar essas mudanças do direito a partir dessas, justamente, novas realidades. Então, pode passar de novo, Alisson. E aí, nesse caso aqui, eu estou me baseando para essa primeira sessão
naquilo que eu procurei argumentar e descrever em um artigo que foi publicado no ano passado na Computer Law and Security Review, chamado A New Framework for Online Content Moderation. E aí, né, se alguém estiver interessado em analisar com mais cuidado esses argumentos, o artigo está disponível, né, na internet, basta o Google, está disponível em livre acesso na internet. Mas o que são essas diferenças entre a realidade da liberdade de expressão há 30 anos atrás e hoje? Pode passar de novo, Alisson, obrigado. Primeiro, nós temos uma diferença muito grande na concentração das decisões de disseminação de informação. Então, pensem 30 anos atrás, quais eram os meios para se alcançar uma audiência que fosse além de familiares, meramente, né, colegas de trabalho, vizinhos, vizinhas. O que era necessário para alcançar uma audiência média ou grande? Era necessário os meios de comunicação em massa. E esses meios de comunicação em massa, obviamente, com a sua propriedade concentrada, faziam com que as decisões sobre o que é disseminado e o que não é disseminado fossem concentradas nas mãos de algumas poucas pessoas. Então, mesmo em um país com, imaginem, 100 jornais diferentes, ainda assim nós temos, no máximo, 100 editores-chefes ou editoras-chefes nesses 100 jornais, e muitas vezes vários desses jornais, no fundo, são de propriedade de um mesmo conglomerado econômico, de um mesmo grupo econômico, de forma que as decisões são ainda mais concentradas. Mas vamos imaginar que nós temos, né, uma pessoa capaz de tomar essas decisões sobre o que circula e o que não circula, o que é veiculado e o que não é veiculado, a opinião que é passada adiante e a opinião que não é passada adiante, está concentrado nas mãos de pelo menos uma pessoa por veículo de comunicação em massa. Então, num país como o Brasil, há 30 anos atrás, exagerando, a gente tinha talvez 200, 300 pessoas no país inteiro que eram responsáveis por praticamente todas as decisões sobre aquilo que iria alcançar ou não uma grande audiência. Então, a gente tinha algumas pouquíssimas pessoas com todo esse poder de alcançar uma audiência e decidir o que é disseminado e o que não é disseminado. E, de outro lado, a gente tinha, né, praticamente toda a população, então 99,999% da população não tinha nenhum poder de tomar decisões diretamente sobre o que é disseminado e o que não é disseminado. Pode passar, Alisson? Alisson, se recarregar o link, eu rapidamente eliminei esses slides intermediários para só precisar pular uma vez e aí ter todos os bullet points de uma vez só na tela. Aí pode facilitar. Mas se quiser pular e deixar todos de uma vez, aí tá bom. Aí acho que facilita para nós dois. Obrigado. Segundo ponto, né? Nós temos justamente, ou tínhamos, né, há 30 anos atrás, um grande desequilíbrio da capacidade comunicativa, justamente porque algumas pouquíssimas pessoas tinham praticamente toda a capacidade comunicativa e muitas pessoas tinham perto de zero capacidade comunicativa. Então, ao mesmo tempo, quase que por resultado ou por consequência dessa concentração das decisões sobre o que é disseminado e o que não é disseminado, nós tínhamos, então, por consequência também, um desequilíbrio muito grande. Algumas poucas pessoas com muita capacidade comunicativa ou muita capacidade de alcançar uma audiência e, de outro lado, né, muitas pessoas, a quase totalidade da população, com praticamente zero capacidade de alcançar uma audiência. Ou seja, a não ser que essas poucas pessoas com o controle sobre os meios de comunicação em massa tomassem a decisão de veicular aquela informação, aquela notícia, aquela opinião, isso não seria disseminado, isso nunca alcançaria uma audiência minimamente significativa, né? Alcançaria talvez 20, 30, 50 pessoas, mas jamais alcançaria 50 mil de pessoas. 50 mil pessoas, né, que aí sim é uma audiência significativa. Então, esse desequilíbrio ele era muito forte na capacidade de comunicação. Terceiro, que os espaços para manifestações eram eminentemente públicos, quase que exclusivamente públicos. Os espaços livres para manifestação eram, né, por excelência, públicos. Então, o direito pensava os espaços de manifestação e pensava as questões relacionadas aos limites da liberdade de expressão, especialmente no direito de protesto, por exemplo, especialmente nos espaços públicos, nas praças, nas ruas e assim por diante. E isso claramente influenciava a capacidade de controle que entes privados poderiam ter. Então, na medida em que eu estava me manifestando em uma praça pública ou em uma via pública,
não havia tantas possibilidades de um terceiro, né, uma terceira parte privada, com seus próprios interesses, econômicos. Não havia a possibilidade de essa terceira parte privada tomar decisões sobre o que eu posso ou não manifestar, me censurar. Só quem tinha essa capacidade era o Estado. Então, isso é uma característica também importante de que os espaços eram eminentemente públicos. Quarto, os espaços que existiam, de fato existiam, óbvio, né? Eu estava mesmo descrevendo os meios de comunicação em massa privados como meios de disseminação da informação e, portanto, meios também da liberdade de exercício, da liberdade de manifestação, mas os espaços privados, eles eram opt-in. O que isso quer dizer? Que, por regra, ou seja, o default, se nada fosse proativamente feito, os entes privados, né, o cidadão médio, né, que não é o detentor, não é o proprietário de um grande meio de comunicação, o cidadão médio, como eu, como o professor Bolzan, como o professor Fábio Leite, nós dependíamos de uma decisão proativa específica de alguém com o poder de disseminação para incluir essa nossa manifestação, digamos assim, no fluxo, né? Então, eu poderia mandar uma carta ao editor ou editora, mas eu dependia que esse jornal, essa revista, tomasse uma decisão proativa de publicar. Por default, ela não seria publicada. Eu poderia, eventualmente, ser entrevistado por um jornal, por uma rede de televisão, mas, de novo, isso dependia de uma decisão proativa de alguém nesse canal de televisão, nessa revista, nesse jornal, de realizar essa entrevista e de dedicar esse espaço para alguma manifestação minha. Então, nada era veiculado nesses espaços privados, a não ser por uma decisão individual, específica, e, portanto, a disseminação era sempre, a manifestação era sempre opt-in nos espaços privados. Aqui não estou falando dos espaços públicos. Quinto, e chegando aí ao final de uma descrição de como era a nossa liberdade de comunicação há 30 anos atrás, e são características que, como vocês podem ver, influenciaram fortemente, isso é inevitável, influenciaram fortemente o direito da liberdade de expressão. O direito da liberdade de expressão que nós temos hoje nos diferentes países, ele é ainda muito inspirado e ainda muito reativo a essa realidade antiga sobre como a manifestação ocorria na sociedade. O direito à liberdade de expressão ainda é fortemente agarrado quase, né, mas certamente inspirado e pré-determinado pelas características do fluxo da comunicação em um mundo de comunicação em massa. Nós temos ainda poucas evoluções dentro do direito à liberdade de expressão, não zero evoluções, mas poucas evoluções no direito à liberdade de expressão relacionadas a essas mudanças e a essas novas características às quais eu já vou chegar. Então, penúltimo, né, um número muito pequeno de decisões sobre disseminação. Então, justamente porque nós tínhamos pouquíssimas pessoas que tomavam decisões sobre o que é disseminado ou não em um determinado país, nós também tínhamos um número muito pequeno de decisões. Então, imaginem, né, a editora-chefe de um jornal de grande circulação há 30 anos atrás tomava uma decisão, talvez, de disseminação para cada matéria que era publicada no jornal naquele dia. Digamos que ela tomava mais do que uma decisão por matéria publicada, porque também havia as decisões sobre não publicar certas coisas. Então, digamos que cada pessoa dessas tomasse 200 decisões sobre disseminação ou não em um dia. E aí nós temos, então, né, exagerando, 1.000 pessoas tomando decisões sobre disseminação no Brasil, a gente está falando de algumas poucas milhares de decisões sobre disseminação no país inteiro, num país de 200 milhões de pessoas, em um único dia. Isso pode parecer muito, mas na comparação a qual a gente já vai chegar, isso é um número ínfimo. Então, era um número muito pequeno de decisões sobre disseminar. E justamente porque as decisões sobre disseminação da informação eram em número muito pequeno, era viável para o judiciário analisar, porque nem todas elas eram questionadas, nem todas essas decisões eram judicializadas, eram litigadas, era uma parcela pequena, menor dessas que era efetivamente litigada. Então, o que chegava ao judiciário era em número suficientemente pequeno que o judiciário conseguia dar conta. E ainda falando sobre o judiciário, então, uma última característica, em relação a 30 anos atrás, em relação à manifestação específica, e aqui deixando de lado outros remédios que não afetam a própria publicação, digamos assim, né, que não afetam a própria veiculação. É claro que eu tinha direito de resposta, continuo tendo, já tinha, né, a possibilidade de solicitar indenização por danos morais,
por exemplo, continuo tendo, mas em relação à própria manifestação, não havia mais do que 2 opções quando o judiciário era instado a tomar decisões. As 2 opções eram mantém ou não mantém, remove ou não remove, deixa publicar ou não deixa publicar. Então, era em relação à manifestação em si, de novo, independentemente de outros remédios acessórios, mas em relação à manifestação em si, quando era questionada judicialmente, a resposta era necessariamente dentro de um binário de mantém ou não mantém. Pode passar para o próximo slide, Alisson, e aí, de novo, acho que pode ir pulando até estarem completos todos os bullet points. Aí vai ter... Isso, perfeito, muito obrigado. Então, aí, vamos comparar isso rapidamente com o que nós temos hoje. Primeiro, nós agora temos uma menor concentração das decisões sobre disseminar. Por quê? Justamente porque agora nós temos milhões de pessoas tomando decisões sobre disseminar conteúdo a cada dia. Então, cada vez que eu recebo uma mensagem no WhatsApp e eu tomo a decisão de não repassar essa mensagem para um determinado grupo ou de repassar essa mensagem para X pessoas, eu estou tomando uma decisão sobre disseminação. Então, pensem, né, vocês, quantas decisões tomaram sobre repassar ou não um conteúdo ou sobre escrever ou não alguma coisa em grupos para ficar só no WhatsApp, né, fora todas as outras redes sociais. Mas pensem em todas as decisões que tomaram só hoje sobre manifestar alguma coisa ou não, repassar alguma coisa ou não, falar alguma coisa ou não. Então, cada pessoa hoje, cada uma das 100 milhões de pessoas, possivelmente mais de 100 milhões de pessoas, a estatística vai mudando, mas vamos estimar aí 100 milhões de pessoas no Brasil que têm acesso a alguma rede social, cada uma dessas pessoas toma várias decisões sobre disseminação ao longo do dia. E, portanto, nós estamos num mundo absolutamente diferente daquele em que nós tínhamos pouquíssimos milhares de pessoas, talvez centenas de pessoas que tomavam decisões sobre disseminação para um amplo público. Segundo que, em decorrência disso, justamente nós temos um menor desequilíbrio da capacidade comunicativa. Atenção, eu não estou dizendo que a capacidade comunicativa agora está em perfeita harmonia, que toda e qualquer pessoa tem exatamente a mesma capacidade de alcançar uma audiência que qualquer um de nós. É evidente que não. Eu tenho muito mais capacidade de alcançar uma audiência hoje do que há 30 anos atrás, mas ainda minha capacidade de alcançar uma audiência, portanto, a minha capacidade comunicativa, ela é absurdamente inferior àquela de uma celebridade com 5 milhões de seguidores no Twitter ou 5 milhões de seguidores no Instagram. É claro que, comparado com uma pessoa assim, a minha capacidade comunicativa é menor. Mas o ponto é, o desequilíbrio agora é muito menor do que o desequilíbrio absoluto que nós tínhamos há 30 anos atrás. Continua havendo um desequilíbrio, mas ele é muito, muito menor. Ele é menor o suficiente para que nós estejamos falando de um panorama suficientemente diferente, para que nós estejamos falando de um cenário que exige, né, repensar diversas concepções que informaram o direito sobre a liberdade de expressão. Terceiro, que os espaços de manifestação hoje não são mais eminentemente públicos, mas sim são eminentemente privados. Então, os espaços de manifestação, por excelência, hoje são privados. Sejam redes sociais privadas, sejam websites hospedados por entes privados, sejam posts de blog hospedados por plataformas de blog privadas, não importa, os meios são eminentemente privados. Até quando eu mando um SMS para alguém, eu ainda assim estou usando meios privados de manifestação. Então, isso é uma diferença profunda, muito grande, com diversos impactos em relação a uma liberdade de manifestação que há 30 anos atrás era principalmente exercida por em meios públicos. E aí, em função disso, dessa grande mudança que nós temos agora, também agora a manifestação nos espaços privados, ela não é mais opt-in. Agora, a regra, ou seja, o default, é que a minha manifestação seja publicada independentemente de alguma decisão proativa de alguém que comanda esse meio. Então, para cada vez que eu posto alguma coisa no WhatsApp, não há necessidade para que isso seja efetivamente veiculado, que alguém dentro da empresa WhatsApp ou grupo econômico, né, que pertence ao grupo econômico mesmo do Facebook, não há necessidade de que alguém dentro dessa empresa veja o conteúdo e decida aprovar. Não, é opt-out. Por definição, aquilo é publicado e, excepcionalmente, aquilo, de novo, por uma decisão específica, seja de um ser humano, seja de uma máquina, por uma decisão específica, aquilo pode eventualmente sofrer um opt-out, sofrer uma remoção, uma suspensão temporária daquele conteúdo. Mas a regra é a publicação, diferentemente de 30 anos atrás, quando nos meios privados a regra era a não publicação. Então, vejo que isso
é uma diferença grande o suficiente para que, né, no nosso penúltimo aspecto, a gente agora tenha um número praticamente ilimitado de decisões sobre disseminação num país como o Brasil a cada dia, né? Então, como eu falei antes, a gente está falando de 100 milhões de pessoas tomando essas decisões, a gente está falando agora de várias, dezenas de decisões assim tomadas por cada uma dessas 100 milhões de pessoas. Nós agora temos um número de decisões sobre disseminação que escapa absolutamente qualquer possibilidade de que o judiciário seja o único ou o principal revisor do mérito das manifestações em uma sociedade. Isso porque o número de manifestações e das decisões sobre manifestações chegou na esfera dos milhões, mais provavelmente bilhões, num único país, pensando só o Brasil, né, o número de decisões sobre manifestação que nós temos num único dia provavelmente passa de 1 bilhão num único dia, considerando que cada uma dessas pessoas toma constantemente, né, nós tomamos constantemente decisões sobre disseminar ou não alguma coisa, é absolutamente impossível que o judiciário concentre isso e seja o principal responsável por tomar essas decisões sobre o mérito de cada manifestação isoladamente. Há 30 anos atrás era viável. Hoje, independentemente de argumentos sobre se deveria ou não, descritivamente o judiciário não consegue fazer isso hoje. E, por último, isso também tem a ver com a existência de outros atores sociais e outros mecanismos que realizam essa análise, essa revisão da manifestação das pessoas, né, como uma terceira parte não envolvida na questão. Nós temos hoje as próprias plataformas digitais que realizam essa análise, e aqui é interessante perceber que, diferentemente de 30 anos atrás, em relação ao conteúdo específico, essas plataformas têm muito mais opções do que apenas remover ou manter. Elas podem manter, mas excluir essa manifestação dos resultados de busca. Então, se alguém buscou por aquela manifestação dentro da plataforma, não encontra, a não ser que ela tenha o link exato, ela não encontra. Outra opção é não remover, não suspender das buscas, mas tornar inviável ou suspender a possibilidade de impulsionar, né, de ampliar, usando dinheiro, a disseminação daquela manifestação específica, que é algo que algumas redes sociais são mecanismos que algumas redes sociais já adotam. Vejam, isso é muito diferente do binário remover ou não remover. Então, existem inúmeras outras medidas que hoje uma rede social, um ente privado, pode fazer em relação a uma determinada manifestação que vão muito além de apenas sim ou não, né? Existe uma possibilidade agora para nuance e uma possibilidade para calibragem que agora é muito maior. Então, essa era a primeira parte. Eu acho que esses elementos sobre a nova realidade da disseminação da informação e da comunicação na sociedade de rede são relevantes para que a gente possa passar para aquelas 3 partes seguintes, e aí, se o Alisson puder passar então para os próximos slides, a gente chega então numa segunda parte, onde eu quero falar sobre a inteligência artificial como moderadora. E aí, de novo, se quiser pular até chegar, né, nos 3 problemas já na tela. Acho que mais um. Aí, perfeito. Agora, qual que é o ponto aqui? Justamente porque não é mais só o judiciário que atua como revisor daquilo que as pessoas falam, e justamente não é mais só o judiciário que atua como, né, terceira parte, digamos assim, não envolvida na disputa ou no debate, mas que analisa, inclusive, o mérito de determinadas manifestações. Não é só o judiciário, existem outros mecanismos. É sabido, por exemplo, que plataformas de rede social contratam milhares e milhares de pessoas. Segundo a última estimativa, o Facebook no mundo inteiro tem mais ou menos 20 mil pessoas trabalhando, fazendo isso, nada a não ser checar algumas manifestações que são denunciadas e ver conforme as regras da comunidade, regras de comunidade, né, as regras de conduta do Facebook, ver se aquela manifestação está ou não de acordo com as regras. Então, remove ou não remove, ou aplica uma suspensão ou não aplica. Então, tem milhares de pessoas pagas para fazer nada a não ser isso. Mas não é só esse o caminho, né? Então, existe um outro caminho que é usado com uma enorme frequência, de maneira institucionalizada, por praticamente todas as redes sociais, que é a inteligência artificial como moderadora, como aquela entidade que toma uma decisão sobre o mérito de determinada manifestação. E isso significa a inteligência artificial decidindo sobre milhões de manifestações diariamente. Então, pensem na escala,
né, o número de manifestações impactada por decisões tomadas pela inteligência artificial já ultrapassou há muito tempo o número de decisões tomadas pelo judiciário em relação à inteligência artificial. Já ultrapassou há muito tempo, é outra ordem de magnitude. Nós temos decisões que a inteligência artificial toma não só sobre fake news, mas também sobre discurso de ódio, sobre pornografia de vingança, sobre difamação e assim por diante. Quais que são os problemas? Nós temos pelo menos, para ficar com uma lista curta, 3 problemas em relação ao fato de que a inteligência artificial hoje atua como moderadora nessa larguíssima escala. Primeiro, um problema de legitimidade. Então, é uma noção muito cara para o Estado democrático de direito e para todas as democracias constitucionais modernas, é uma noção muito cara aquela de que os limites da liberdade de expressão devem ser tratados com cuidado e precisam ser a sua decisão, né, a decisão sobre os limites da liberdade de expressão, ela não pode ser entregue para qualquer entidade ou para qualquer autor social. Se decidiu que isso é suficientemente relevante e complexo que apenas o judiciário pode tomar essas decisões sobre o limite da liberdade de expressão. E aqui, obviamente, uma entidade privada tomando decisões sobre essa em larguíssima escala, por si só já seria um problema de limite de legitimidade. Então, mesmo que eu estivesse considerando, né, os moderadores pagos tomando essas decisões, já seria um problema, mas eu tenho um problema maior ainda de legitimidade quando eu tenho não um ser humano tomando essa decisão, seja ele atuando como servidor público ou como ente privado, mas quando eu tenho uma máquina tomando essas decisões. Então, isso é um problema de legitimidade que nós ainda não resolvemos. E me parece que não vai haver uma solução ótima, não vai haver uma solução perfeita para esse problema de legitimidade. Nós vamos achar, talvez, soluções não ideais. Nós estamos diante de possibilidade de solução não ideal. Mas, claramente, há um problema de legitimidade e as regulações, por exemplo, sobre proteção de dados pessoais, como o GDPR na Europa e a LGPD no Brasil, contém um dispositivo criando certas garantias para o usuário quando... E vejam que isso nem tem a ver diretamente, tanto a ver com proteção de dados pessoais, mas é um dispositivo que foi implantado nessas duas legislações sobre garantias para a pessoa que é submetida a decisões automatizadas. Então, ela, em determinadas situações, pode exigir uma revisão dessa decisão por um ser humano. E essas garantias foram pensadas justamente porque certas decisões são tomadas por máquinas que muito possivelmente não poderiam ser tomadas por máquinas, ou pelo menos não poderiam ser tomadas exclusivamente por máquinas. Então, legitimidade é um primeiro problema da inteligência artificial atuando como moderador. Mas há um segundo problema, que é a da precisão. E aqui não é só o fato de que, assim como o judiciário, assim como os moderadores pagos, assim como qualquer sistema, né, existem falsos positivos. Então, existem falsos positivos, mas a questão é que o número de falsos positivos ele é maior do que quando um ser humano toma essas decisões. Justamente porque são decisões que exigem análise da linguagem, do contexto cultural. Às vezes esse contexto cultural não é relativo a um país amplamente, mas é relativo a um estado, a uma determinada sub-região de um estado. Tudo isso afeta o estilo da comunicação para que certas decisões sobre o mérito de uma manifestação, para saber se ela constitui ou não discurso de ódio, exigem todos esses conhecimentos prévios e essa interpretação que a máquina simplesmente não é capaz de fazer. Isso não sou eu dizendo, são estudiosos da área da ciência da computação. Durante muitos anos, a inteligência artificial não vai ser ainda capaz de sozinha tomar decisões minimamente precisas sobre, por exemplo, discurso de ódio, difamação e outros. E podem incluir aqui fake news. Mas não é só isso. Porque nós podemos ter uma margem de erro de, digamos, 10%, 20%, mas além dessa margem de erro, nós temos uma questão de um preconceito, um enviesamento, né, aquilo que tem se convencionado chamar de bias algorítmico, que é o fato de que essa máquina, ao tomar decisões sobre a manifestação, ela está se baseando em decisões passadas sobre manifestação. Então, os seres humanos são imbuídos dos seus vieses, qualquer pessoa isso é resultado, né, das sociedades em que nós somos criados, das sociedades na qual nós crescemos, e esses preconceitos, esses vieses estão embutidos nas decisões que nós tomamos no passado, inclusive em relação à manifestação
aos limites da liberdade de expressão. Existem estudos mostrando que, né, juízes e juízas, inclusive de cortes superiores, ao tomarem decisões sobre os limites da liberdade de expressão, são influenciados pela sua ideologia, pelo seu viés político, ao tomar essas decisões. Muito bem, a máquina que é aplicada para tomar essas decisões sobre os limites da liberdade de expressão, ela está aprendendo com decisões passadas de seres humanos. Portanto, ela está aprendendo com decisões enviesadas. Então, isso é outro grave problema relacionado à precisão da inteligência artificial atuando como moderador. E um terceiro problema é justamente a transparência. Então, vejam que todas essas informações todos esses problemas relacionados à imprecisão, eles podem ser medidos. É possível testar isso, é possível saber exatamente qual é a precisão, né, num grupo de 100 manifestações, qual é a precisão do sistema de inteligência artificial para a detecção de discurso de ódio do Facebook, do sistema de detecção automatizado de discurso de ódio do YouTube. É possível fazer esses testes, e essas plataformas muito provavelmente fazem esses testes com grande frequência. A questão é que ninguém sabe o resultado desses testes. A questão é que nos falta, não é que falta alguma transparência, falta qualquer transparência sobre os contextos em que são utilizadas máquinas para moderação dos limites da liberdade de expressão, sobre os resultados, sobre a taxa de precisão, sobre com que frequência esses mecanismos e esses softwares são atualizados. Nós temos zero informação sobre isso, absolutamente zero informação sobre isso. Então, isso é um grande problema. Nós sabemos, por exemplo, o resultado das decisões do Judiciário sobre liberdade de expressão, nós sabemos quem tomou as decisões, nós podemos olhar para os históricos dessas decisões tomadas e dizer um determinado tribunal, um determinado órgão judicial decidiu bem ou decidiu mal, e nós temos a condição de fazer essa avaliação justamente porque, graças à norma constitucional, essas decisões são públicas. Mas nós temos nada disso sobre a inteligência artificial atuando como moderadora. E isso é absolutamente preocupante, considerando que, como eu tinha apontado antes, nós estamos falando da inteligência artificial tomando milhões e milhões e milhões de decisões sobre os limites da nossa liberdade de expressão diariamente. Alisson, se puder passar de novo, aí eu queria falar sobre os 3 caminhos equivocados para lidar com esses problemas da inteligência artificial como moderadora. Obrigado. Um primeiro caminho equivocado, e tem sido adotado pelo governo em diversos países, pelo legislador em diversos países, mais recentemente, por exemplo, o legislador alemão, na lei que foi aprovada em 2017 e depois entrou em vigor em 2018, relacionada a manifestações com discurso de ódio, né, que são tipos penais na Alemanha, e se criou uma obrigação para que as redes sociais, claro, acima de um determinado teto de usuários, tomassem essas decisões dentro de um espaço de tempo muito curto. Então, qual que é o caminho? Em tese, o caminho vamos forçar essas plataformas a tomar essa decisão muito rápido, porque, afinal de contas, o discurso de ódio que se espalha, que está, né, cada minuto do discurso de ódio online sendo disseminado, sendo visualizado, é um problema, causa dano, então nós temos que diminuir esse tempo desse discurso de ódio, por exemplo, disseminado, e, portanto, se repassa essa obrigação para as plataformas como se fosse simples, e, portanto, exige ou quase força as plataformas a usar a única ferramenta que é capaz, que é possível de se utilizar diante dessa obrigação legal, né? Considerando o volume das manifestações e considerando o prazo que o próprio legislador está impondo, a única alternativa que as plataformas têm é usar a inteligência artificial para tomar essas decisões. Então, esse é um caminho errado, achar que, obrigando as plataformas a resolver o problema em determinado espaço curto de tempo, que a solução que as plataformas vão encontrar vai ser uma boa solução para a liberdade de expressão, e a inocência, a ingenuidade de achar que a solução que as plataformas vão encontrar vai ser alguma coisa que não a mecanização e a automatização de decisões sobre liberdade de expressão. Então, esse é um caminho absolutamente errado. Versões anteriores do PL 2630, do PL, assim chamado PL das fake news, tinham alguns dispositivos que iriam enveredar por esse caminho também. Felizmente, a versão oficial atual se livrou desse problema. Tem outros problemas, mas desse problema especificamente, me parece que a versão que saiu do Senado se livrou. E isso faz também com que o legislativo, ao pensar que a inteligência artificial
pode ser uma moderadora precisa, útil para a liberdade de expressão, acaba insistindo nessa dicotomia de que vamos criar uma obrigação de resultado, então, se a plataforma não encontrou a tempo e não puniu, não censurou, não removeu determinada manifestação que é ilegal, ela viola essa obrigação de resultado. Então, ela só tem duas opções, ou ela cumpriu o resultado ou ela não cumpriu o resultado. Isso também não funciona, nós precisamos nos encaminhar para obrigações de meio. Então, a questão não é se a plataforma, se o Facebook, se o TikTok, se o YouTube, se o Twitter conseguiu alcançar 0 manifestações de ódio na sua plataforma, conseguiu alcançar 0 fake news na sua plataforma, conseguiu alcançar 0 difamação na sua plataforma. Isso não é um critério viável. O critério viável é quais foram as medidas adotadas em relação à transparência, em relação a garantias para os usuários, em relação a garantias de recursos sobre decisões tomadas por privados, quais são as garantias, quais são os mecanismos e as medidas que a plataforma adotou. Então, são obrigações de meio. Em alguns países, especialmente no Reino Unido, isso já é uma realidade e já existe um modelo que está sendo criado, né, para se investir menos em forçar as plataformas a obrigações de resultado e, portanto, a usar a inteligência artificial como moderadora, e um mecanismo que agora segue um caminho de obrigações de meio, onde existe um órgão regulador que fiscaliza as obrigações de meio, mas não obrigações de resultado. E, por último, um caminho que também não funciona, especialmente quando se trata de inteligência artificial, a gente ouve com alguma frequência, né? Vamos abrir o código-fonte. Então, abrindo o código-fonte, eu dou transparência para essa inteligência artificial que toma decisões sobre os limites da nossa liberdade de expressão. Não é assim que funciona. Essas decisões, elas são tomadas a partir de um sistema que aprendeu com dados, como eu disse antes, aprendeu com dados de decisões tomadas por seres humanos no passado. Então, o próprio código-fonte, ele não tem comandos específicos para o que fazer em cada caso. Esse código-fonte é um código-fonte que tem instruções sobre como aprender com os dados e com grandes volumes de dados e como aplicar e aprimorar o que aprendeu com esse grande volume de dados. Então, olhar só para o código-fonte não adianta nada. Olhar só o código-fonte, inclusive, não me permite qualquer entidade externa auditar realmente o que essas máquinas estão fazendo em relação à liberdade de expressão, porque seria necessário olhar também para todos os dados com os quais as máquinas aprenderam e depois olhar para todos os resultados das decisões que as máquinas tomaram. Somente com esse conjunto muito maior de informações do que apenas o código-fonte, seria possível uma auditoria externa minimamente relevante. Então, quando se fala, né, abrir o código-fonte como uma resposta para problemas relacionados à regulação da inteligência artificial, não acredito. Alisson, se puder passar, por favor, aí vamos para inteligência artificial como editora. Já passei da metade da minha exposição. E aqui nós temos alguns dados, né, da realidade que resultam ou influenciaram ou trouxeram como consequência essa atuação muito disseminada, essa atuação institucionalizada da inteligência artificial, não agora como moderadora do conteúdo ou da liberdade de expressão, né, como uma entidade que toma decisões daquilo que deve ser removido ou não, daquilo que deve ser suspenso ou não, mas da inteligência artificial que toma decisões como editora. Então, aqui não é a inteligência artificial atuando como juíza, num caso onde a liberdade de expressão está sendo litigada, que é o que eu estava falando até agora há pouco. Aqui é a inteligência artificial atuando como a editora do jornal, como a editora da revista, como a editora-chefe do programa de televisão. É outra função. Então, aqui é escolhendo entre manifestações, em tese, todas elas legítimas e legais. A questão é, se há 30 anos atrás nós tínhamos aquela escassez de espaço, e justamente por causa da escassez de espaço é que nós tínhamos tão poucas pessoas tomando, um número tão pequeno de pessoas tomando decisões sobre liberdade de expressão, nós agora temos milhões de pessoas tomando decisões sobre liberdade de expressão, porque o espaço não é mais escasso. O espaço para se manifestar, seja em vídeo, seja de forma escrita, agora tem um custo praticamente zero. O que é caro agora e o que é absolutamente escasso é a atenção das pessoas. Então, ao mesmo tempo que agora nós temos acesso fácil a milhões e milhões de fontes de dados, acesso fácil a milhões ou bilhões de horas de vídeo,
gratuitamente. Ao mesmo tempo, a capacidade de atenção, ou seja, as horas que cada pessoa pode dedicar num único dia a visualizar todas essas manifestações, a ler essas manifestações, isso não mudou, isso continua sendo fixo, né? A gente nunca vai ter uma situação em que a gente agora tem 30 horas por dia para visualizar vídeos, ou que a gente tem 40 horas por dia para ler livros. A gente vai continuar com o mesmo... a atenção continua sendo um recurso absolutamente escasso. E porque a atenção é agora um recurso escasso, nós temos uma importância muito grande agora, não das decisões sobre publicar ou não publicar, que eram importantes há 30 anos atrás, mas agora as decisões que são importantes não são mais as decisões tanto sobre publicar ou não publicar, quanto as decisões sobre como direcionar a atenção. Então, percebam que existe uma diferença entre eu receber uma mensagem no WhatsApp e repassá-la, de eu receber uma mensagem no WhatsApp e repassá-la e ainda por cima insistir em chamar a atenção das pessoas para que vejam aquela mensagem. Mas é claro que eu tomo decisões sobre direcionar a atenção em paralelo ao tomar decisões sobre o que é disseminado e o que é repassado. Mas isso é, né, o usuário médio da rede social. A própria rede social, os gestores e gestoras da rede social tomam decisões de outro tipo sobre como direcionar a atenção. Então, existe uma diferença entre o conteúdo que eu leio, que eu visualizo numa rede social, aquela manifestação, né, aquela liberdade de expressão que eu encontro numa rede social, que eu proativamente escolhi, porque, por exemplo, eu busquei aquele vídeo, eu busquei aquele post de blog, eu busquei aquela matéria jornalística, proativamente, isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é quando terceiros usuários, né, então imaginem, eu estou lá num grupo de WhatsApp com o professor Bolzan posta lá uma notícia. Isso é eu tendo a minha atenção direcionada por uma escolha de um terceiro, que não é o próprio WhatsApp, não são os gestores do WhatsApp plataforma. É um terceiro usuário, né, um usuário como eu, o professor Bolzan vai lá e posta no WhatsApp aquela notícia, isso é uma decisão dele sobre como direcionar a minha atenção. E essas três são diferentes de decisões de recomendação pela plataforma. Então, o que são decisões de recomendação pela plataforma? Onde a decisão sobre direcionamento da atenção não foi tomada por quem vai ler ou visualizar aquela manifestação, não foi tomada sobre usuários terceiros, mas foi tomada pelas máquinas, né, pela inteligência artificial da plataforma. Alguns exemplos. Eu assisto um vídeo no YouTube, se eu não fizer nada, o YouTube vai passar outro vídeo na sequência, e a escolha desse próximo vídeo é a máquina tomando decisões sobre o que recomendar. No Twitter, eu posso abrir um tweet, visualizar ele, e na sequência eu já vou começar a receber sugestões, ou seja, recomendações da inteligência artificial do Twitter sobre quais são os outros tweets que eu deveria visualizar. Eu tenho sugestões sobre o que consumir que eu recebo no TikTok, eu recebo sugestões sobre o que consumir no Instagram, por diversas maneiras. Então, as redes sociais têm como um mecanismo central também a recomendação sobre o direcionamento da atenção, e essas decisões são tomadas por uma inteligência artificial. É claro que o Google, como buscador e qualquer outro buscador, também envolve, né, essas decisões tomadas por uma inteligência artificial sobre para onde direcionar a atenção das pessoas. E isso tem uma influência gigantesca no debate público, absolutamente gigantesca. Por quê? Porque, como já foi documentado, essas plataformas de rede social precisam maximizar, obviamente, isso não é aqui o mesmo dizer que são vilãs, não é nada disso, estão fazendo aquilo, estão desempenhando a sua função social ao maximizarem o seu lucro como empresas privadas. Essa é a realidade. Agora, para maximizar os seus lucros como empresas privadas, elas precisam vender anúncios. E a maximização da receita com anúncios, ela não passa por informação de qualidade. A maximização da receita com anúncios passa por maior engajamento. Então, por exemplo, para o YouTube, não importa que o próximo vídeo que a pessoa assistiu seja informação de grande qualidade. Isso é irrelevante para os anúncios. O anúncio vai aparecer no vídeo de qualquer forma. Para o YouTube, o que importa e o que gera receita é que, depois desse próximo vídeo, não só eu assisto o vídeo até o final, para que, com isso, eu assista também as propagandas que ele vai veicular, mas importa para a receita de anúncios do YouTube que eu assista o próximo vídeo também, e o próximo depois disso. Então, é necessário engajamento. Engajamento e não qualidade da informação é o que traz mais receita para as plataformas.
E é por causa disso que, naturalmente, a máquina foi calibrada, foi desenvolvida, foi calibrada e é constantemente aprimorada para buscar esse objetivo, maximização do engajamento, e não qualidade da informação. Então, nós temos inteligências artificiais, nós temos mecanismos de inteligência artificial nas mais diversas redes sociais que estão calibrados para maximizar engajamento. E isso acaba significando que é mais interessante para aumentar a receita eu mostrar um vídeo para a pessoa que vai deixar ela muito irritada, o que vai acionar uma resposta emocional dessa pessoa, porque isso aumenta as chances de ela assistir o vídeo até o final, dela compartilhar esse vídeo, dela assistir mais vídeos. Então, suscitar uma reação emocional é algo que aumenta o engajamento. Apresentar para essa pessoa uma informação de qualidade, muitas vezes não suscita uma reação emocional e, portanto, não aumenta o engajamento. E é justamente por isso que vídeos que polarizam as pessoas e que aumentam o nível de polarização política são frequentemente recomendados e continuam a ser cada vez mais recomendados. É por isso que manifestações no Twitter, no Facebook, no Instagram, que buscam uma reação emotiva e polarizam, são cada vez mais recomendadas por essa máquina. E isso, evidentemente, é um grande problema com consequências que nós aqui no Brasil conhecemos muito bem, que em outros países se conhecem muito bem, ou seja, uma influência enorme no debate público que essas máquinas têm. O que nós precisamos começar a pensar é o status jurídico dessa recomendação. Então, tradicionalmente, se regulou, se optou por regular as manifestações que terceiros fazem numa rede social como não estando aptas a gerar a responsabilidade civil da própria rede social, da própria plataforma. No caso do Brasil, a escolha o Facebook, por exemplo, não é responsável pela manifestação de terceiro veiculado na sua plataforma, a não ser que ele receba, a não ser que a empresa receba uma ordem judicial para remover aquela manifestação e não remove. Salvo isso, ela não é responsável. Só que isso é pensado, e me parece que é uma boa regra, mas isso é pensado para uma realidade em que a decisão sobre a veiculação foi tomada por um terceiro, né, por um usuário ou usuária da plataforma. É justo que a plataforma não seja responsável quando a decisão sobre veiculação e disseminação passa quase que exclusivamente por essa pessoa e a plataforma não está proativamente aumentando a visibilidade dessa manifestação de terceiros. No entanto, se a plataforma proativamente aumenta a visibilidade e a disseminação, se a plataforma atua como editora ao recomendar determinadas manifestações, me parece que essa isenção de responsabilidade precisa ser, no mínimo, repensada. Não estou aqui dizendo que a única resposta possível é a responsabilidade objetiva da plataforma por aquilo que ela recomendou. Mas nós precisamos repensar um status diferenciado para a responsabilidade civil desses intermediários das redes sociais em relação ao conteúdo que elas proativamente recomendaram para a pessoa. Então, só para ficar com o último exemplo, é muito diferente para efeitos de responsabilidade da plataforma. Digamos que eu aqui na minha manifestação, né, na palestra, cometesse um crime de racismo, por exemplo. E aí esse vídeo, então, depois está postado no YouTube. Se o YouTube nunca recomendou esse vídeo para ninguém, me parece que é muito boa a regra do Marco Civil. Mas se esse vídeo, que contém um crime de racismo, está sendo proativamente recomendado para as pessoas pelo YouTube, se a pessoa assiste um outro vídeo e, na sequência, o YouTube diz, olha esse vídeo aqui que tem o crime de racismo, nós temos que repensar a responsabilidade civil do YouTube nesses casos. Pode passar, Alisson, chegando ao final, e aí aqui eu queria falar agora muito mais rapidamente sobre a inteligência artificial agora como inimiga da liberdade de expressão. E aqui eu estou me baseando em um outro artigo que foi publicado em uma coletânea organizada pela Universidade de Yale. De novo, está na internet, basta jogar no Google, mas é uma coletânea onde tem um texto meu justamente sobre as bibliotecas de anúncios, os anúncios algorítmicos e um problema que me parece existe aí em relação às soluções já adotadas. Eu queria falar sobre isso agora rapidamente. Pode passar, Alisson. Então, e aí de novo, acho que se for, você pode botar todos os bullets na tela. Maravilha.
Acho que pode passar mais um slide, está faltando um bullet aí. Isso aí, maravilha. Então, como que era a publicidade e a imprensa no passado? Qual que era a relação entre publicidade e imprensa no passado? No passado, nós tínhamos a publicidade como uma das grandes principais fontes de receita para a imprensa, né? Então, o jornal conseguia gastar com jornalismo investigativo, gastar com o salário de jornalistas, porque, e isso é absolutamente caro, né? Muito caro fazer jornalismo investigativo, porque ele tinha uma receita de publicidade. Então, em paralelo, né, a essas matérias resultantes do jornalismo investigativo, o jornal estava veiculando publicidade, ele recebia dinheiro por isso. E a escolha sobre onde veicular a publicidade, que as empresas faziam, por exemplo, era diretamente relacionada à qualidade daquele veículo. Então, nenhuma empresa queria veicular a sua propaganda, associar a sua imagem com um jornal ruim, uma revista ruim, um telejornal ruim. Então, a escolha sobre publicidade era justamente diretamente ligada à reputação desse veículo. Porque todo mundo via, e necessariamente, né, um jornal que veiculasse uma propaganda, todo e qualquer leitor do jornal veria aquela propaganda e a imagem daquela empresa que veicula a propaganda conectada àquele jornal. Então, a reputação do veículo de imprensa era crucial. Agora, o que nós temos é um sistema muito diferente. As plataformas digitais, gradualmente, nos últimos 20, 25 anos, erodiram esse modelo de negócios dos jornais, e é por isso que a imprensa hoje se vê diante de um severo problema de falta de receitas, né? O modelo de negócio precisa ser repensado, porque os anúncios agora, né, a receita de anúncios que a imprensa tinha foi praticamente toda retirada, foi praticamente toda passada para uma receita de anúncios em plataformas digitais. Por quê? Porque na plataforma digital eu consigo gastar menos e atingir pessoas específicas ou grupos demográficos específicos. Numa plataforma digital eu posso, por exemplo, como empresa, pagar apenas pelo anúncio em que o usuário clicou, e se o usuário viu o anúncio, mas não clicou, eu não quero pagar. Então, existem diversas outras possibilidades, mas especialmente esse microdirecionamento do anúncio que garante, né, uma disseminação do anúncio não maior, mas mais eficiente. Só que o anúncio que é disseminado de maneira mais eficiente, ele é disseminado graças a esse sistema de anúncios algorítmicos. Ou seja, o que importa para a veiculação não é mais o veículo onde aquele anúncio está sendo apresentado, onde aparece. O que importa é apenas quem visualiza aquilo naquele momento. Então, agora, o anunciante não compra mais espaço em algum veículo de reputação. O anunciante agora não compra espaço e não compra, não paga pela reputação do veículo que vá mostrar a sua propaganda. O que o anunciante hoje compra é o perfil demográfico. Ele compra as pessoas, ele compra as visualizações. E essas pessoas daquele perfil demográfico que o anunciante quer quer alcançar, podem estar espalhadas em milhões de veículos diferentes. Os anúncios algorítmicos permitem isso. Ao criar esse sistema, o que nós temos é uma realidade de publicidade de imprensa hoje totalmente diferente. Nós temos uma realidade em que a imprensa teve diminuída fundamentalmente a sua receita, e, né, muitos veículos de imprensa tradicionais estão em situação de falência, como o Grupo Abril, por exemplo, o que é muito triste. E essa receita toda foi para anúncios algorítmicos, onde só importa quem vai visualizar, não importa o conteúdo que está sendo veiculado junto com o anúncio. Diante dessa realidade, o que nós vemos nos últimos anos é que sites de fake news, de desinformação, ganham muito dinheiro com anúncios, justamente porque basta que eles estejam permitindo, né, que o anúncio seja mostrado por um determinado grupo demográfico. E as plataformas fomentam isso. Então, esse é um problema muito grave que amplifica consideravelmente a disseminação e a exposição à desinformação, porque nós temos com isso, né, a desinformação com fins lucrativos, o fake news com fins lucrativos. Então, a pessoa que não está nem aí para quem vai ganhar a próxima eleição, não está na política, mas é aquela pessoa, aquela organização que ganha dinheiro com anúncio. Então, ela vai veicular aquilo que for a fake news que engaja. Se aquela fake news vai atrair audiência, ela vincula aquilo só para ganhar dinheiro. Não está nem aí
se é fake news de direita ou de esquerda. Não faz a menor diferença. Ela está fazendo aquilo para ganhar dinheiro, atrair público para a sua página e, com isso, ganhar dinheiro com o anúncio. Para combater essa realidade, nos últimos 3, 4 anos, as plataformas digitais criaram as bibliotecas de anúncios. Então, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a publicar mais ou menos livre acesso, tem algumas limitações, mas mais ou menos livre acesso, começaram a publicar listas dos anúncios, né, das situações em que alguém pagou para veicular uma propaganda numa página X ou pagou para impulsionar um determinado post, um determinado vídeo. Então, existem listas, muitas vezes com valor pago, quem foi que pagou, durante quanto tempo foi pago para aquilo ser impulsionado, e a ideia é que, dando transparência para isso, a gente facilite justamente a transparência sobre a trilha de dinheiro da desinformação. Né? O Sleeping Giants, que é uma organização que justamente identifica essas situações em que empresas, né, de boa reputação estão financiando discurso de ódio ou financiando desinformação porque financiam e veiculam, né, suas propagandas junto à desinformação, junto a sites de desinformação, junto a vídeos de desinformação. O Sleeping Giants tem conseguido algum sucesso justamente a partir de mostrar para as pessoas e aumentar a transparência em relação a essas conexões. Então, veja como essa empresa X está aqui financiando desinformação. Muitas vezes sem a própria empresa saber, porque a empresa não comprou o espaço no site X. A empresa comprou a visualização pelo usuário tipo X. E aí, em qual site vai aparecer aquela propaganda, ela nem sabe. Então, essas bibliotecas, elas são boas, mas a minha proposta nesse texto é que elas precisam ser ampliadas, porque hoje elas estão muito atreladas à lógica de desinformação em eleição. Então, a ideia de que desinformação é um problema apenas durante o ciclo eleitoral, o que não é o caso. E a desinformação sobre o coronavírus é talvez o melhor exemplo sobre como a desinformação, que não tem nada a ver com a eleição e que não tem nada a ver com a desinformação sobre o candidato X ou Y, não obstante, traz gravíssimos problemas para a sociedade, afetando inclusive a saúde das pessoas. Então, a minha proposta nesse texto é que essas bibliotecas, elas precisam ser cruzadas, precisam ser enriquecidas com a informação sobre quais desses anúncios foram veiculados e quando o dinheiro foi utilizado para financiar conteúdo ou páginas que sofreram checagem de fato por entidades de checagem. Né? Então, existem redes e grupos que credenciam instituições checadoras de fatos no mundo inteiro. Então, existem listas de instituições com credibilidade para fazer checagem de fatos, e se a lista desses anúncios veiculados fosse cruzada, né, se o Facebook, se o YouTube, se o TikTok, se o Instagram entregassem listas de anúncios veiculados que também tiveram o seu conteúdo, né, não o conteúdo do anúncio, mas o conteúdo atrelado ao anúncio, ou seja, o conteúdo da página onde aquele anúncio foi veiculado, o conteúdo do vídeo onde o anúncio foi veiculado. Se esse conteúdo foi checado, independentemente de ter sido checado e considerado verdadeiro ou não, o simples fato de ter checado já é uma sinalização muito forte, transparente, externa em relação às mídias sociais, de que aquele conteúdo é problemático. Então, me parece que é um aprimoramento do sistema das bibliotecas de anúncios, como existe hoje por parte de várias empresas. Então, isso as questões relacionadas à inteligência artificial como inimiga da liberdade de expressão, como inimiga da imprensa, como inimiga da notícia de qualidade, como inimiga, né, a inteligência artificial aqui, infelizmente, atuando como inimiga do próprio jornalismo investigativo e das fontes de recursos, das fontes de receita do jornalismo investigativo. E, portanto, na minha opinião, uma inimiga da liberdade de expressão. Pode passar, e aí, com isso, então, encerro. Agradeço muito a atenção de vocês. Desculpa ter passado um pouco, esperava ter sido um pouco mais rápido nessa manifestação inicial, mas tenho certeza que o debate vai ser bastante interessante. Obrigado. Muito legal, Var. Parabéns pela exposição clara, muito cheia de questões importantes. Então, já que tu dispões aí, eu vou deixar aberto que o pessoal que quiser aproveitar a tua presença conosco aqui,
sugar um pouco mais do teu conhecimento também. Eu tenho várias questões aqui que foram me surgindo também da tua fala e de alguns textos teus que eu já tenho lido, né, acompanhado a tua trajetória também, mas vou aproveitar aqui e deixar, né, aberto aqui para quem quiser, por meio do chat, ou, né, quiser fazer alguma questão, aproveitando aí o professor Ivar. Com prazer. Eu até liberei aqui, professor, os microfones, mas já tem algumas aqui no chat. Eu vi que foram entrando várias, por isso que eu já não quero ocupar o espaço aqui. Por exemplo, Joab Meira Azevedo está dizendo aqui, ou seja, o rastreio de quem facilita a desinformação. Muitas empresas, inclusive pessoas influentes, seriam expostas. No país como o Brasil, acredito que esteja longe de saber de onde procede financiamento, pois o dinheiro falará mais alto. Alguém deseja fazer? O professor Fábio, que está aqui também, eu estou vendo ali, o professor Fábio, que é também um especialista nessa questão envolvendo liberdade de expressão, caso queira se manifestar, professor, fique à vontade aí. Se alguém quiser encaminhar no chat, ou Carla Brito, fique à vontade, Carla. Carla, seu microfone está desativado aí. Aí, ó. Consegui. Obrigada. Então, obrigada, professor Ivar, maravilhosa exposição. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se existe esse levantamento de dados, mas eu fiquei pensando, há 30 anos, né, segundo que você expôs, tinha uma pessoa em cada veículo de comunicação em massa, ou vamos lá, tinha 200 pessoas no Brasil que decidiam qual seria a informação que seria veiculada. Hoje, qualquer um pode, né? Não existe essa decisão por poucos seres humanos. O acesso é muito mais amplo, né? Há uma quantidade enorme de informações. E eu acho que tem alguém com áudio aberto, não sei. É pouca cor, mais 5 minutos, né? Está conseguindo ouvir? Eu vou botar o meu no mudo também, mas estou te ouvindo. Tá. Consegui. Não. Então, aí a minha dúvida é, primeiro, o que a gente tem hoje, que com certeza é problemático, tem todos esses problemas que se levantou, mas eu tenho uma dúvida. O que a gente tem hoje, essas milhares de informações, né, publicadas, esse opt-out ao invés do opt-in, mesmo tendo esse opt-out, se existe algum tipo de pesquisa ou de dados que possam dizer o que é melhor, assim, o que é menos restritivo à liberdade de informação. Porque me parece que também continua a mesma coisa de 30 anos atrás, só que agora feito por uma máquina e proporcionalmente mais ou menos a mesma coisa, né? O que a gente tem acesso também é manipulado, também é decidido por máquinas que seja, por algoritmos, mas a gente continua tendo essa restrição do acesso à informação e do que é, o que eu tenho acesso, mesmo que seja qualidade, né, em termos de qualidade, acaba gerando para aquele que está recebendo a informação uma informação manipulada, seja por uma máquina. Eu queria saber se existe essa diferença, assim, não. Ainda que a gente tenha todos esses problemas hoje, é melhor do que 30 anos atrás, quando tinha uma pessoa que decidiu o que ia ser publicado ou não. E a outra coisa é a questão da livre manifestação de ideias, né? Eu tenho pensado muito sobre isso e que o que você acha em relação, que eu acho que tem a ver com essa minha pergunta, né? Se hoje tem um espaço com maior manifestação, livre mercado de ideias, desculpa. Se hoje tem um maior mercado de ideias circulando e, portanto, mais propício à liberdade de manifestação, à liberdade de opinião, ou se você acha que antes tinha um mercado mais livre de ideias, né? Perfeito, muito obrigado, Carla. Então, sobre as duas perguntas. Nessa primeira parte da apresentação, eu estava, ao menos, tentando ser descritivo, né? Então, é claro que a minha opinião sobre a conveniência, né, e a qualidade do resultado de algumas dessas mudanças nos fluxos de comunicação pode ter ficado transparente, mas a minha intenção era ser primariamente descritivo.
E aí a tua pergunta é, bom, então agora não sendo só descritivo, né? A gente está melhor ou está pior? Me parece que, se eu tivesse que escolher, estamos melhor, sim. É evidente que existem fatores negativos e positivos daquele cenário de 30 anos atrás e fatores positivos e negativos do cenário de hoje. Nós temos hoje um problema que há 30 anos atrás seria impossível, né? A desinformação, tal como ela existe hoje, o próprio conceito da desinformação hoje é um conceito ligado a justamente capacidades tecnológicas de fluxo de informação que não existiam há 30 anos atrás. Então, certamente, esse é um dos contras na nossa listinha, né? A situação hoje é negativa nesse sentido. Mas eu ainda acho que, se a gente pesa os prós e os contras, estamos melhores hoje do que há 30 anos. E uma das razões é que, para mim, em uma democracia constitucional, mantendo todo o resto igual, se a gente for olhar só para o número de pessoas que têm alguma capacidade comunicativa, eu prefiro um número maior do que um número menor. E me parece até, dependendo do conceito de democracia que se adota, mas me parece até que um número maior de pessoas, ampliar o número de pessoas com capacidade comunicativa, o que é diferente de ampliar o número de pessoas que não é proibida pelo Estado se manifestar, e aí isso talvez vai ter um pouco a ver com a tua segunda pergunta, né? Porque eu tô falando de capacidade de alcançar uma audiência, eu não estou falando de poder falar sem censura. A pessoa pode não ser censurada e ainda assim não ter capacidade de alcançar uma audiência. Então, meu ponto é sobre capacidade de alcançar uma audiência. Me parece que um número gradualmente maior, um aumento da parcela da população que tem a capacidade de alcançar audiência é um fim em si mesmo, na minha opinião, um fim em si mesmo. Independentemente dos problemas que vão surgir, como, claro, disseminação de discurso de ódio, disseminação de desinformação, mas aqui, né, diante da tua boa provocação, se eu tivesse que escolher hoje ou 30 anos atrás, com certeza hoje. Eu acho que mesmo a questão de discurso de ódio, por exemplo, com todos os problemas que existem problemas agora mais sofisticados em relação à disseminação do discurso de ódio hoje, que não existiam há 30 anos, ainda assim nós estamos melhor. Porque há 30 anos atrás, algo como o Me Too, o movimento Me Too, e mesmo no Brasil, nos últimos 3, 4 anos, essa, como é que eu vou dizer, essa revisão do que é considerado socialmente aceitável falar em relação a piadas racistas, por exemplo, isso é algo recente no Brasil, eu não acho que nada disso teria acontecido no cenário do meio de comunicação de massa há 30 anos atrás. Tem alguns outros textos em que eu até tento dar exemplos e explicar. Mas a segunda pergunta é sobre o livro de mercado de ideias. É uma ideia que tem 100 anos. E por coincidência, hoje ainda estava lendo um texto sobre análise econômica do direito e liberdade de expressão, que eu nem conhecia, descobri ontem, de um professor da Universidade de Chicago, Mark Ermel, que está no Handbook de Oxford sobre liberdade de expressão. Então, ele está tentando fazer meio que, não é principalmente fazer novos argumentos, mas é uma recapitulação do que foi falado, né, é um handbook, assim, é um manual, né, o que é a primeira coisa que a pessoa precisa ler sobre esse tema, considerando que foi falado aí nos últimos 50 anos. Então, ele está fazendo uma recapitulação e a opinião dele é que justamente o conceito do livre mercado das ideias é o que foi mais abordado, é o que foi mais testado, é o objeto mais frequente de quem procura escrever nessa intersecção entre análise econômica do direito e liberdade de expressão. Mas o livre mercado das ideias como eu falei, é uma ideia que tem 100 anos. Essa ideia de que ideias podem concorrer, de que argumentos podem concorrer livremente, ela tem seus méritos, mas a vasta maioria das pessoas que defendeu essa ideia, na minha opinião, e esse modelo, ignorou esse aspecto da capacidade comunicativa que é crucial, que é aquela coisa muito velha que a gente já conhece sobre, né, a liberdade que todos têm de comprar uma Ferrari. Né? Então, professor Bolzan, professor Fábio Leite, Carla e eu, todos temos a mesma liberdade para comprar uma Ferrari. Isso não quer dizer muita coisa.
Em termos de liberdade de expressão, o que precisa ser pensado é a capacidade comunicativa. Então, só é possível vislumbrar um livre mercado das ideias de verdade onde eu tenha também capacidades comunicativas minimamente similares. Talvez não absolutamente iguais, mas minimamente similares. Assim como eu não considero um livre mercado aquele onde há um monopólio de uma empresa, né? Então, se eu tenho uma empresa que tem um monopólio, tem 90%, né, do mercado de venda de automóveis. Ninguém considera isso um livre mercado. Assim, eu também não posso considerar o livre mercado das ideias um cenário, esse de 30 anos atrás, onde, né, eu tinha uma concentração enorme, né, da capacidade comunicativa nas mãos de algumas pouquíssimas pessoas. Isso não é um livre mercado das ideias. Isso é livre apenas do ponto de vista da não censura externa estatal, mas esse não pode ser o único critério para se avaliar um livre mercado das ideias. Então, acho que é uma ideia que continua sendo promissora, que eu acho que continua sendo importante para o debate sobre liberdade de expressão, mas ela precisa ser revisitada e ser repensada a partir desse conceito. E é algo que eu procurei fazer na minha tese de doutorado, ela precisa ser revisitada a partir de considerações, né, o conceito da capacidade comunicativa precisa estar embutido, né, a questão da desigualdade social e da desigualdade aos meios de comunicação precisa estar embutido nesse conceito ou nessa doutrina do livre mercado das ideias para que tenha alguma chance. Veja, nem assim eu estou dizendo que é perfeito e que aí está tudo resolvido. Mas para começar a ter chance, esses conceitos precisam estar embutidos dentro da ideia de livre mercado das ideias. Aqui, alguém estava com a mão levantada, não sei se ele vai querer falar. Joab, você quer falar algo? Ou só está levantando? Olá, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, meu caro. Boa noite. Seu microfone está desligado aí. Está desligado? Vou colocar aqui o Ask Too Much. Olha aí, se deu. Pronto, deu. Boa noite a todos. Agora sim. Primeiro, gostaria de parabenizar o professor Ivar Hartemann, né, pela excelente apresentação, pelo excelente discurso, muito sólido, muito acrescentativo. Enfim, eu primeiramente gostaria de dizer que sou um profissional de cibersegurança, né, e uma curiosidade que hoje nós, principalmente profissionais de segurança da informação, é sobre a crise dos três poderes hoje do nosso país, porque hoje você tem a população, os indivíduos, eles demonstram seu poder, né, através do voto, a democracia através do seu voto, utilizam-se para isso, né, softwares através de hardwares, que no caso são as urnas eletrônicas, e aí você possui inteligências artificiais que fazem toda essa contabilização de votos. A minha pergunta é, como fazer com que, até que ponto podemos fazer com que os indivíduos, a população, possa ter mais credibilidade ao uso de softwares e de inteligências artificiais? Como mudar essa perspectiva da população de um olhar tão preconceituoso ainda e instigado, meio desconfiado, um olhar muito desconfiado ainda para essas novas tecnologias, a qual só tende a melhorar, né? Obrigado, Joab. Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu só em relação às urnas eletrônicas especificamente, não há inteligência artificial ali. Do ponto de vista computacional, o que a urna eletrônica precisa fazer e o sistema de somatório e divulgação, registro, somatório, divulgação de votos precisa fazer, computacionalmente falando, é trivial. Não precisa de nada de inteligência artificial. A urna está aí há 20 anos. Há 20 anos atrás, o TSE certamente não dominava a inteligência artificial e não precisa. E efetivamente não precisa. Mas isso é irrelevante para a tua pergunta, que é muito boa, né? A inteligência artificial hoje afeta a vida de qualquer pessoa com enorme frequência. Um outro exemplo disso é o reconhecimento facial, né? Hoje eu não consigo sequer entrar no meu edifício
sem enfrentar reconhecimento facial. Então, não é só o Estado que maneja esse tipo de tecnologia. Às vezes, a pessoa não consegue ligar o seu computador ou logar no seu computador sem usar reconhecimento facial. Então, existem, sim, diversas situações ou cenários no dia a dia de praticamente todo mundo hoje, por opção ou involuntariamente, em que nós somos expostos à inteligência artificial. Somos sujeitados a decisões automatizadas. E é em grande parte por isso que, né, o artigo, eu sempre faço confusão se é o artigo 20 ou 21, mas eu acho que é o artigo 20 da LGPD, cria certas garantias em relação a decisões automatizadas, a pessoa que é sujeitada a decisões automatizadas. Porque isso acontece conosco diariamente. Eu acho que, pensando na população brasileira, o cidadão brasileiro médio hoje, não diria que o cidadão médio desconfia da inteligência artificial. Me parece que a vasta maioria dessas tecnologias que nós adotamos, a adoção tem sido muitas vezes voluntária, muitas vezes sem reclamações. Então, não vejo grandes protestos sobre o fato de que a polícia está usando inteligência artificial para reconhecimento facial nas ruas. Nunca vi nenhum protesto em praça pública em relação a isso. Vejo pouca gente criticando. Eu critico, mas, assim, poucas outras pessoas criticam. Me parece que o cidadão médio acha isso ótimo. Uso, né, de sistemas de recomendação, como eu tinha escrito, né, em redes sociais, que afeta o debate público profundamente. Não vejo o cidadão médio reclamando disso. Então, acho que nós somos, sim, expostos à inteligência artificial. Até a precificação das coisas que nós compramos no mercado, né, no comércio eletrônico, passa por inteligência artificial e, portanto, afeta até o nosso bolso. Mas não parece que o cidadão médio está resistindo ao avanço da adoção da inteligência artificial. Eu acho que é majoritariamente aceito, e as pessoas não parecem protestar. Agora, isso não significa que mais transparência e mais conhecimento não seja necessário. Acho que isso é parte, né, da tua pergunta também. Então, eu estou de acordo que é preciso, sim, aumentar o conhecimento que é proporcionado às pessoas, as informações que são alcançadas às pessoas, pelo menos para quem quer, né, sobre como funciona a inteligência artificial. E eu acho que é justamente pela razão contrária, porque as pessoas confiam demais, as pessoas estão confiando mais do que deveriam na inteligência artificial em muitos casos. As pessoas estão confiando mais do que deveriam e aceitando mais facilmente do que deveriam a sua sujeição a decisões automatizadas. Então, acho que essa educação, sim, precisa ocorrer, esse aumento das informações precisa ocorrer. Me parece que é cada vez mais necessário, como parte do currículo básico de qualquer curso de graduação em Direito, o conhecimento sobre certos aspectos fundamentais de como a inteligência artificial opera. Então, concordo contigo que nós estaríamos melhor se a população recebesse mais oportunidades de aprender sobre isso e recebesse mais informações sobre como essa tecnologia artificial, operada por diversas empresas e operada por diversos órgãos públicos, afeta a sua vida. Tem duas perguntas aqui, eu vou fazê-las de uma vez só. O Ivonaldo pediu ao senhor para comentar sobre a questão envolvendo cookies. O senhor acha que há algum tipo de abuso? Porque, para ele, os cookies acabam abusando na medida em que, se as pessoas não aceitarem os termos, acabam não tendo acesso a alguns conteúdos. E a Andréa Bezerra traz uma questão aqui interessante sobre a disseminação desordenada e sem qualidade de notícias. Alguns têm chamado isso de intoxication, né? Intoxicação pelo número de informações muito grandes. Ela fala, não seria um risco esse excesso de informações, principalmente em uma época em que não sabemos os critérios algorítmicos escolhidos para liberar ou barrar a disseminação? Eventualmente, se eu quiser comentar. Aí depois, professor Bolzan, já passo diretamente ao senhor aí para os comentários. Obrigado. Sobre os cookies, essa é uma das questões, uma das primeiras questões que foram levantadas sobre privacidade, proteção de dados pessoais na sociedade e rede pela academia, né? Então, se fala da questão dos cookies em navegadores há 20 anos, e aí isso é uma das poucas questões ligadas a novas tecnologias e proteção de dados pessoais que
quando chegou para o legislador e para a legisladora tomar uma posição, já era, né, problema velho, já simples o suficiente, que a gente já tem tanta coisa escrita e tanta tomada de posição. É muito mais simples legislar e regular cookies hoje do que diversas das inovações mais recentes. Eu acho que, em termos de quão invasiva é essa tecnologia, o nível é bastante baixo. A quantidade de informações digamos assim, o responsável pelo site consegue coletar, ele depende muito da quantidade de acessos, da frequência dos acessos. Então, acho que existem técnicas outras que são muito mais invasivas e que conseguem ter acesso a dados pessoais, a tipos diferentes ou variáveis diferentes de dados pessoais sobre a pessoa. E, de qualquer forma, o cookie em si, ele não é aquilo que permitiu esse salto da mecanização, da automatização, como é que eu vou dizer, propelida pela inteligência artificial, né? O cookie, ele é apenas um dos mecanismos de coleta de dados, dentre vários outros. E, como eu disse, já existe há 20 anos, mas esse salto veio depois. Esse salto veio quando surgiu também outros mecanismos e, portanto, um volume muito maior de coleta de dados, o cookie junto com muitas outras coisas, mas, além disso, também, né, a capacidade de processamento para conseguir fazer sentido de um volume muito grande de dados. Então, eu acho que o cookie, ele explica pouco da nossa sociedade de vigilância, do nosso capitalismo de vigilância, né, como diz Shoshana Zuboff. Então, acho que é uma restrição, me parece, não tão preocupante assim da proteção de dados pessoais, e acho que, e de mais a mais, pelo menos agora, graças a, talvez antes era uma restrição um pouco regulada, mas agora já bastante regulada, e é por isso que agora começa as pessoas a prestar atenção, né? Antes, o cookie ia armazenando as informações, e o gestor do site tinha acesso às informações, e a pessoa nem sabia o que era cookie. Hoje, por causa da regulação exigindo o consentimento explícito, é que a gente é obrigado, né? Surge aquela caixinha, eu clico na caixinha agora, por isso eu sei que o cookie existe. Para muitas pessoas, parece que o cookie só passou a existir agora, quando ele existe há 25 anos. Então, acho que hoje, em relação a essa tecnologia específica, a gente está muito melhor do que estava 20 anos atrás. E não está no topo da minha lista de preocupações em relação à proteção de dados pessoais. Em relação ao excesso de notícias, eu não acho que o problema, ou a situação grave em que a gente se encontra hoje, né, de desinformação, combinada com polarização política, combinada com desprestígio dos veículos de imprensa, eu não acho que nós chegamos nesse cenário hoje, principalmente por causa da quantidade de notícias disponível. Como eu disse antes, eu acho que o problema agora é sobre escassez de atenção. Então, a questão está muito mais relacionada para o que é direção, para o que a atenção das pessoas é direcionada. Então, um primeiro elemento disso é que o problema não é que existem sites com desinformação. O problema é que plataformas digitais têm contribuído para direcionar mais e mais a atenção das pessoas justamente para esses sites com desinformação, para esses vídeos com desinformação, como eu tinha tentado explicar antes, ao invés de contribuir para direcionar a atenção das pessoas para veículos tradicionais, veículos sérios de imprensa. Então, é uma questão muito mais de direcionamento de atenção do que de excesso de informação disponível. E, portanto, a minha primeira, se eu fosse pensar numa lista de passos para começar a resolver o problema, é tentar suprimir ou eliminar algumas dessas fontes excessivas de informação, mesmo pensando naquelas fontes que eu enquadraria como sendo fake news ou desinformação. Esse caminho de remoção de censura não estaria nos meus primeiros passos, longe disso. Não quero ser simplista e dizer a solução para a informação ruim, para a manifestação ruim é mais manifestação. Não é nada disso. Seria ser simplista demais, seria usar um refrão de 50 anos atrás para um problema muito mais complexo e muito mais sofisticado. Mas
Eu estou pensando aqui no que são as causas majoritárias para a situação crítica em que a gente se encontra hoje, e não me parece que a grande quantidade de fontes de informação seja uma dessas causas majoritárias. Professor Bolzan? Obrigado, Alisson. Ivar, muito legal, tanto a apresentação quanto a tua fala. Tem uma série de coisas que fui anotando aqui, estou com cheio de papeizinhos aqui colados na frente do computador, mas só queria aproveitar essa última fala tua, entre outras, tentar até conectando um pouco essa última fala sobre a questão da atenção, que eu particularmente acho interessante também, esse viés de análise, né? Eu não sei se chegasse a ler, está traduzido para o português já esse livro do Bruno Patinaud sobre a geração, que ele pode chamar de geração peixinho dourado, geração peixinho vermelho, eu acho que no Brasil foi traduzido como geração peixinho... Oi? Não, infelizmente não tive ainda a oportunidade. É um livro. É interessante que esse cara ele faz um comparativo entre o peixinho do aquário, a atenção do peixinho de aquário e a atenção das gerações da internet, entre outras coisas, né? Então é um trabalho desse, eu acho que foi traduzido até rapidamente para o Brasil, acho que o ano passado, no retrasado, não sei bem. Mas de qualquer maneira, eu acho que essa é uma questão que me chama a atenção, ou seja, porque de alguma forma parece que pode se produzir uma contradição aí, ou seja, ao mesmo tempo que você tem esse quantitativo, né, essa maximização de possibilidades de manifestação, você falava lá no início, comparando em termos, né, de meios até, de oferta, de meios para manifestação, né, e como isso, de alguma maneira, pode, ao invés de qualificar a informação, pode desqualificar essa informação que está nesse marketplace aí, né, que é um debate já como você mesmo diz, da segunda década do século XX, né, que se inaugura. Que eu concordo com você também, que acho que não, talvez a questão não seja apenas dizer bom, tudo pode circular e, portanto, as coisas... Aquela velha perspectiva liberal, ou seja, né, você tem uma disfuncionalidade na sociedade civil ou no mercado, e isso vai se ajeitando conforme, né, com o andar da carruagem. Não creio, até porque isso causa uma série de impactos, assim, ou de externalidades negativas que, às vezes, não tem nem como você retroceder, né? Então, esse eu acho que é um aspecto interessante, inclusive porque, de alguma maneira, isso acaba também levando até para uma outra perspectiva que, de alguma forma, está presente na tua fala também, mas que é a ideia de que talvez esse excesso de informação, né, na linha, por exemplo, do que Baudrillard diria, né, ou seja, esse excesso de informação pode significar uma ausência de informação também. E o problema é que essa gestão da informação está muito ligada até mesmo não só a uma gestão daquilo que é ofertado, mas da própria arquitetura que produz, a arquitetura das redes e das mídias, das tecnologias, que produz essa administração, vamos dizer assim, da atenção, né? E que tanto é que, ao mesmo tempo, e talvez esse seja a contradição, não sei o que você acha, ao mesmo tempo em que esse mercado, vamos dizer, se oportunizou que muitas das discussões que talvez fossem esquecidas ou fossem sonegadas, como, né, Me Too, ou uma série de outros debates importantes que ocupam essa rede, muitas vezes eles são até mesmo, vamos dizer assim, fragilizados por conta de outros, né? Ou seja, corrompidos por conta, né, pelo menos aparentemente mais fortes, que é o próprio discurso de ódio. Ou seja, se nós fossemos fazer uma balança aqui, aparentemente nós estamos em um momento em que esse discurso, vamos dizer assim, mais integrativo, ele está perdendo o jogo para o discurso de ódio, um discurso racista, uma série de outras coisas. Então, e qual é a capacidade que nós vamos ter, e talvez essa dimensão de gerir essa conexão entre, né, esse espaço aberto, que ao mesmo tempo oportuniza. E por que oportuniza? Que talvez o pessoal da psicologia possa nos ajudar muito mais do que nós mesmos do direito, né? Ou seja, por que isso acabou, né, de alguma maneira, oportunizando, né, que aquilo que muitas vezes no início do século XX se tinha como, até meados do século XX, né, como uma grande utopia da própria internet, etc., que viria para abrir espaços, está vendo um olhar muito mais crítico hoje, na medida em que nós somos confrontados com essa disfuncionalidade, vamos dizer assim. Embora isso seja
de certo modo, co-originário entre, né, ou seja, técnica, né, avanços da técnica e retrocesso da técnica, né, ou questões positivas da técnica e questões negativas da tecnologia. Então, eu sei que você... Até porque me parece que, se nós pensarmos em termos regulatórios, a capacidade regulatória que os estados têm no modelo, né, heteronormativo próprio dos estados, talvez seja muito reduzida. Né? E, por outro lado, a capacidade autorregulatória, não sei se ela dialoga bem na medida em que, assim, isso é um business, ou seja, né, se o discurso do ódio dá mais dinheiro para a plataforma, por que eu vou coibir, né, ou vou gerir de uma maneira mais adequada esse discurso do que o outro discurso? Então, eu não fiquei pensando nessa questão. Eu não sei se teria alguma coisa a mais aí para acrescentar, para contribuir comigo também. Sim, não, tem excelentes pontos aí. Eu vou reagir a pelo menos um deles. Uma pergunta que a gente poderia formular é: nós, como população, né, a pessoa média, está preparada para esse poder de disseminação? Está preparada? Nós, como população, né, o cidadão médio está preparado para ter e usar e exercer essa capacidade comunicativa monumental que todos têm hoje? Me parece que não. Se a resposta é não, existem pelo menos dois caminhos possíveis, né? Uma seria: as pessoas não estão preparadas para esse poder que elas agora têm e essa influência que elas agora têm no debate público. E aí, dois caminhos possíveis. Então, vamos tirar esse poder, ou vamos gradualmente, porque, né, não se faz da noite para o dia, vamos gradualmente preparar as pessoas e educar as pessoas e capacitar as pessoas para lidar com esse poder. É claro que não existem só duas alternativas diante da resposta não, mas entre essas duas eu fico com a segunda. Então, no fundo, a questão é: geração após geração, os seres humanos foram capacitados, treinados e acostumados a serem exclusivamente consumidores passivos de informação. Salvo a exceção, né, de uma parcela ínfima da população que trabalha na academia, que trabalha no jornalismo, etc. Mas a 99,999% da população, geração após geração, foi capacitada, treinada, acostumada a ser nada a não ser consumidor passivo de informação. Aí, num intervalo de tempo, que quando a gente olha, né, para a velocidade de adoção de avanços tecnológicos, num intervalo de tempo absolutamente pequeno, ou seja, muito, muito rapidamente, essas pessoas agora são colocadas na posição de serem não só consumidoras passivas, mas serem também disseminadoras e também produtoras, porque eu posso ser só disseminador do que já existe, mas são disseminadoras e produtoras. Isso são funções, do seu ponto de vista, né, da sociedade, muito diferentes entre si. Eu acho querer demais, né, que as pessoas nessa situação, em uma geração, já tivessem dominado essas novas funções, essas novas capacidades, essas novas atuações, e nenhum problema e nenhum efeito colateral surgisse. Acho que isso ia ser querer demais. Eu acho que a desinformação é um efeito colateral razoável, até talvez previsível, dessa nova posição que as pessoas estão e dessa nova habilidade que as pessoas vão ter que gradualmente aprender a manusear. Mas eu ainda acho que, como, né, antes, em reação à pergunta da Carla, em suma, eu ainda acho que nós estamos muito melhor hoje do que estávamos há 30 anos. Eu acho que hoje, mais do que há 5 anos atrás, já tem uma parcela da população que já não presume que, porque aquela notícia veio por um amigo, necessariamente merece atenção, é verdade. A gente quer que essa parcela aumente. Essa parcela, obviamente, hoje não está em 100%. Não é 100% da população que sabe que só porque veio a notícia do amigo pode confiar. Mas eu acho que já é uma parcela maior do que era 5 anos atrás. Então, acho que há sinais de evolução. Isso sem falar em intervenções regulatórias, isso sem falar em mudanças na arquitetura que as próprias plataformas adotam para reagir a determinados efeitos colaterais. Então, acho que é inegável que, né, as redes sociais adotaram, sim, mudanças nas suas arquiteturas, nos seus sistemas, para reagir à desinformação.
Quando que vai ser suficiente? Isso é outra história, mas elas estão reagindo. E, de novo, 5 anos atrás, essas plataformas têm as plataformas hoje têm muito mais mecanismos inseridos e pensados e calibrados para combater desinformação do que há 5 anos atrás. Então, acho que a gente está progredindo. Não estamos progredindo talvez tão rápido quanto, né, gostaríamos, mas tem algumas dores de crescimento aí. Mas acho que algumas dores de crescimento meio que são inevitáveis, né? É isso, com certeza. Talvez a gente está num momento, sobretudo em alguns, como o caso do Brasil, né, em particular, a gente está em um contexto, parece que a gente está aquela apreensão de estarmos perdendo o jogo de uma forma tão dramática assim, e sem capacidade de reagir, né? Porque eu penso, quando a gente fala em meios de comunicação tradicionais, os grandes meios, as grandes mídias tradicionais, os grandes players da mídia tradicional, né, jornais, revistas, TVs, etc., você ainda tinha, naquele contexto, alguns meios, inclusive estatais, de regulação, até mesmo por conta de serem concessões públicas, né? A própria profissão jornalística era uma profissão regulamentada, etc. Quer dizer, o jornalista profissional, né? Hoje, quando você assim, desprofissionaliza, né, o jornalismo, de certo modo, e, ao mesmo tempo, você tem plataformas que não se dizem meios de não se dizem empresas de comunicação, mas, né, outra coisa, e há essa mudança paradigmática, vamos dizer assim, na comunicação, de certo modo, né, vamos dizer assim, a possibilidade de uma lei de meios ou a possibilidade de uma regulação é quase que impensável, né, nesse contexto. E aí você fica, vamos dizer assim, refém de todo esse processo, que pode ser um processo muito... que ao mesmo, por um lado, ele é rápido na transição tecnológica e lento no processo regulatório. Não é? Mas isso é uma coisa que talvez não, é meio que inevitável mesmo, como você disse. Não tem como a gente, talvez, escapar disso. Né? Eu lembro agora, estava vendo essa resolução do próprio STF, saiu agora, semana passada, né, sobre a questão da combate à desinformação, programa de combate à desinformação. Uma das propostas é exatamente a questão da alfabetização midiática, né, que também está dentro desse contexto, me parece. Mas muito legal, Ivar. Isso era já esperado, né? Conhecendo o teu trabalho, conhecendo a tua trajetória, né? Uma tua contribuição muito significativa para aquilo que a gente pretende aqui no Cyber. Né? Para nós é uma satisfação muito grande ter a tua presença e a tua parceria. E dizer que nós estamos sempre à disposição aí quando, né, tu tiver alguma coisa a mais que tu queiras compartilhar com a gente também. É um espaço aberto para vocês, sempre vai ser bem recebido, né, como todos os colegas aí que também têm se disposto a vir ao Cyber, né? Então, te agradeço muito, né? Agradeço a todos que estiveram conosco hoje, que estão ainda conosco hoje, né? E na próxima quinzena, ou seja, sem ser na próxima quarta, na outra quarta, já teremos o nosso próximo encontro do Cyber Leviatã. Então, né, acompanhe aí que já estaremos divulgando. Né? O professor é com a professora Guimarães Castelo, que mestre lá pela Oxford, é procuradora do Rio, vai tratar sobre tributação no século XXI, quem se deve tributar na economia digital. Então, vai ser dia 15 de setembro, também às 18 horas. A nossa quarta-feira no horário tradicional. Okay. Beleza. Então tá. Obrigado a todos aí, então, todas. Um abraço. Obrigado. Ivar. Professor Ivar. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito honrado e é sempre muito bom poder compartilhar os resultados das minhas pesquisas aqui. E parabéns pela plataforma, né, de congregação e divulgação da pesquisa e do debate na academia que vocês estão mantendo aí agora já com o aniversário de 1 ano, né? Parabéns. Parabéns e obrigado. Obrigado. Grande abraço aí. Grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.